Vamos falar hoje sobre Bruce Lee, que é considerado pela mídia e por outros artistas marciais como o melhor e mais influente artista de artes marciais de todos os tempos, um verdadeiro ícone da cultura pop do século XX. Vamos dar início a este vídeo com uma cena do filme O Menino, de 1950, quando Bruce Lee tinha apenas 10 anos de idade. Đi mà xem. Đi không sao, đi phải làm. Cháu sai à? Sao? Nhìn vị trí à? Không vị trí. Không một thứ như thế à? Hả? Đúng rồi đó. Là sao rồi? Nghe làm cái gì đấy? Nếu có以後有人蝦你話對你唔住咧，你有睇㗎？大完你4號對眼飛到你咁揾到我啦。我飛到你啊嘛，但係生啊。Bruce Lee, nascido Lee Chun-fan em chinês, foi um artista e instrutor de artes marciais, filósofo, ator e cineasta norte-americano de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do e filho da estrela de ópera cantonesa Lee Hoi Chuan. Ele nasceu no dia 27 de novembro de 1940 na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é amplamente considerado por muitos comentadores, críticos, pela mídia e por outros artistas marciais como um dos mais influentes artistas de artes marciais de todos os tempos e um ícone na cultura pop do século XX. É muitas vezes dado crédito a Lee por ter ajudado a mudar a imagem de como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. No ano e na hora do lendário dragão chinês, Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, durante uma passagem da ópera da qual seus pais eram integrantes. Voltou para Hong Kong com apenas 3 meses de idade, cresceu e viveu lá até o fim de sua adolescência. Seu pai se chamava Lee Hoi Chuan e sua mãe Grace Hu. Bruce foi o quarto de 5 filhos. Por seus pais serem artistas da ópera chinesa, Bruce atuou em vários filmes chineses durante sua infância. Ele foi introduzido na indústria cinematográfica pelo seu pai, aparecendo em diversos filmes como uma criança ator. Nesta imagem aparece a família completa de Bruce Lee, os seus pais e todos os seus irmãos. O nome de nascimento de Lee era Lee Yang-fan, que significa retornar de novo. Esse nome foi dado por sua mãe, que sentia que ele retornaria aos Estados Unidos da América quando tivesse já idade para tanto. Por causa do espírito supersticioso da sua mãe, ela lhe deu o nome de Sai-Fum, que é um nome feminino e significa pequena fênix. O nome em inglês Bruce foi dado pela médica do hospital, doutora Mary Glover. Bruce Lee possuía outros 3 nomes em chinês: Li Yangxin, um nome de família, Li Yangjin, um nome de estudante enquanto ele cursava em La Salle College, em Hong Kong, e o seu nome artístico, Li Xiaolong. Xiaolong significa pequeno dragão. Os pais de Bruce Lee ficaram em turnê nos Estados Unidos por muitos anos, realizando apresentações em inúmeras comunidades chinesas. Eles decidiram voltar para Hong Kong depois que sua esposa deu à luz a Bruce em 1940. Dentro de poucos meses após retornarem, Hong Kong foi invadida e viveu 3 anos e 8 meses sob a ocupação japonesa. A família Lee sobreviveu razoavelmente bem aos tempos de guerra, e após o fim da guerra,
o pai de Bruce decidiu retomar sua carreira artística e se tornou uma estrela ainda maior durante os anos de reconstrução de Hong Kong. A mãe de Bruce Lee, Gracie Hu, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos em Hong Kong, os Iron Lords. Ela era a sobrinha de Sir Cheng Tsung, o patriarca do clã e um importante empresário euroasiático de Hong Kong. Com isso, o jovem Bruce Lee cresceu num ambiente rico e privilegiado. Pelo lado materno, Bruce Lee era da família de Stanley Ho, um importante magnata de cassinos da região de Macau, na China. Desde cedo, Bruce Lee treinava Tai Chi e Kung Fu com seu pai, e também aprendeu Wing Chun dos 13 aos 18 anos, com o famoso mestre Ip Man, no qual foi apresentado ao estilo pelo seu amigo William Cheng em 1954. Anos mais tarde, o próprio William disse que Bruce Lee evoluiu muito rápido no Wing Chun, ultrapassando em pouco tempo a habilidade de muitos alunos mais antigos. Bruce tinha uma facilidade acima do comum para aprender e executar os movimentos ensinados pelo seu mestre. Como em muitas das escolas de artes marciais na época, os alunos eram ensinados por outros alunos mais graduados, mas Ip Man começou a treinar Lee, em particular, após alguns alunos se recusarem a treiná-lo, pelo fato de que sua mãe não era totalmente chinesa. O avô materno de Bruce era alemão e sua avó chinesa, e a maioria dos chineses naquele tempo recusavam-se a ensinar artes marciais aos ocidentais e aos mestiços. Com isso, Bruce se beneficiou em ter os ensinamentos do mestre Ip Man em particular. Após a guerra, Hong Kong era um lugar difícil de se crescer. Havia diversas gangues pelas ruas da cidade e Lee foi muitas vezes forçado a lutar contra elas. Mas Bruce gostava de desafios um contra um e por diversas vezes enfrentou membros dessas gangues, mesmo com o pedido de seus pais para que ele se afastasse desse cotidiano. Pouco adiantou. Devido aos desafios que Bruce venceu, as confusões vinham naturalmente até ele. Na primavera de 1959, Lee participou de uma briga de rua, onde a polícia foi chamada. Lee brigou, venceu e espancou o filho de uma temida família das Tríades. Essas Tríades eram ramificações de uma mega organização criminosa surgida na China durante o século XVI. Finalmente, o pai de Lee decidiu que seu filho deveria deixar Hong Kong para seguir uma vida mais segura e saudável nos Estados Unidos. Seus pais ficaram sabendo através da polícia que desta vez o oponente de Bruce Lee tinha antecedentes criminais e havia a possibilidade de que sua gangue atacasse Bruce e que, se ele voltasse a se envolver em brigas desse nível, poderia ser preso. Em abril de 1959, eles decidiram mandá-lo para os Estados Unidos para se encontrar com sua irmã Agnes Lee, que já estava morando com amigos da família na cidade de São Francisco, na Califórnia. Aos 18 anos de idade, Bruce Lee foi para os Estados Unidos, com $100 no bolso e 2 títulos de campeão de boxe de 1957 e 1958 de Hong Kong. Depois de viver em São Francisco por vários meses, ele se mudou para Seattle no outono de 1959. Para continuar seus estudos, trabalhou para Ruby Chow como garçom e lavador de pratos em seu restaurante. Ruby era esposa de um amigo de seu pai. Seu irmão mais velho, Peter Lee, também acolheu Bruce Lee em Seattle para uma pequena estadia. Em dezembro de 1960, Lee concluiu o ensino médio e recebeu seu diploma da Edison Technical School, agora Seattle Central Community College, localizado em Capitol Hill, Seattle. Em março de 1961, matriculou-se na Universidade de Washington e estudou filosofia. Também estudou teatro e psicologia. Foi na Universidade de Washington que conheceu sua futura esposa, Linda Emery, com quem se casaria em agosto de 1964, e teria 2 filhos com Linda.
Brandon Lee e Shannon Lee. Lee começou a ensinar artes marciais nos Estados Unidos em 1959. Ele dava aulas de Jian Fan Kung Fu, literalmente Kung Fu de Bruce Lee. Foi basicamente as técnicas do Wing Chun, com algumas ideias de Lee. Ensinou diversos amigos que se reuniam em Seattle, começando pelo lutador de judô Jesse Glover, que mais tarde se tornaria seu primeiro instrutor assistente. Lee abriu a sua primeira escola de artes marciais com o nome de Jian Fan Kung Fu Institute, em Seattle. Bruce Lee saiu da faculdade na primavera de 1964 e se mudou para Oakland para morar com James In Lee. Juntos, eles fundaram a segunda escola de artes marciais, Jian Fan, em Oakland. James Lee também foi responsável por apresentar Bruce Lee a Ed Parker, que era fascinado pelo mundo da arte marcial e organizador do Long Beach Torneio Internacional de Karatê, onde Bruce Lee seria mais tarde descoberto por um produtor de Hollywood. Bruce Lee era conhecido pela sua aptidão física e desenvolvimento avançado dos músculos do corpo. Seus exercícios e treinamentos cumpridos com dedicação tornaram-no tão forte quanto uma pessoa de seu porte poderia ficar. Depois de sua luta com Jack Wangman em 1965, Lee se focou totalmente no treinamento de artes marciais. Sentia que muitos artistas marciais de sua época não passam tempo suficiente treinando o condicionamento físico. Bruce inclui em seus exercícios de condicionamento todos os elementos da força e da aptidão muscular, resistência muscular, resistência cardiovascular e flexibilidade. Tentou técnicas tradicionais de musculação para construir músculos volumosos ou aumentar a massa muscular. No entanto, Lee teve o cuidado de advertir que a preparação mental e espiritual era fundamental para o sucesso do treinamento físico nas habilidades de artes marciais. De todas as partes do corpo que Bruce Lee desenvolveu, os seus músculos abdominais eram os mais espetaculares, sólidos como pedra ao toque, profundamente cortados e altamente definidos. Bruce acreditava que os abdominais eram um dos mais importantes grupos musculares para um artista marcial, já que virtualmente todo movimento requer algum grau de trabalho abdominal. A esposa de Lee, Linda Emery, afirma que o seu falecido marido era um fanático por treinos abdominais. Estava sempre a fazer sit-ups abdominais, movimentos de cadeira romanos, elevações de perna e V-ups. De acordo com algumas notas iniciais de Lee, o seu treino diário abdominal incluía torção de cintura, 4 séries de 90 repetições, sentar para cima ou sit-ups, contorções, 4 séries de 20 repetições, elevações de perna, 4 séries de 20 repetições, torções inclinadas, 4 séries de 50 repetições e pontapés em posição de Han, 4 séries de 50 repetições. O Jeet Kune Do se originou em 1965 em uma luta controversa com Wang Jackman, que era contra a ideia de Lee em ensinar artes marciais a não orientais. Após cerca de 3 minutos de combate, Wang Jackman foi derrotado. Lee concluiu que a luta durou tempo demais e que não tinha demonstrado todo o seu potencial usando as técnicas do Wing Chun. Considerou que as técnicas tradicionais de artes marciais eram muito rígidas e formalistas para serem usadas em situações de violência nas ruas. Lee decidiu desenvolver um sistema com ênfase na praticidade, flexibilidade, rapidez e eficiência. Começou a usar métodos diferentes de treinamento, como treinamento de peso para a força, corrida de resistência, alongamento para flexibilidade e muitos outros que foi adaptando periodicamente. Lee enfatizou o que chamou de o estilo sem estilo. Este consistia em livrar-se da abordagem formalizada, e Lee alegou que era uma mistura de estilos tradicionais.
Bruce Lee sentiu que o sistema, que no momento chama-se Chan Fan Kung Fu, ainda era bastante restritivo e finalmente evoluiu para o Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptor. Antes de fundar o Jeet Kune Do, os 3 estilos de luta praticados por Bruce Lee foram Kung Fu, Wing Chun, Boxe, Jiu-Jitsu, Shotokan, Savate, Esgrima, Judô, Taekwondo, Kali Esgrima, Apkido, Aikido, Tai Chi Chuan e Karatê. A convite de Ed Parker, Lee apareceu em 1964 no Long Beach International Karate Championships para apresentações de suas flexões sobre os dedos, usando o polegar e o dedo indicador. No mesmo evento, em Long Beach, também apresentou o famoso soco de 1 polegada. Seu voluntário para a demonstração do soco foi Bob Baker, de Stockton, Califórnia. Eu disse a Bruce que não faria esse tipo de demonstração de novo, lembrou. Quando ele me deu um soco da última vez, eu tive que ficar em casa sem trabalhar, porque a dor no meu peito era insuportável. Bruce em Long Beach apresentando o soco de 6 polegadas. Foi em 1964, em um campeonato onde Lee conheceu o mestre de Taekwondo, John Hee. Os dois desenvolveram uma amizade, uma relação em que ambos se beneficiaram como artistas marciais. John Hee ensinou Taekwondo para Bruce Lee. Lee também apareceu em 1967 no Long Beach International Karate Championships e realizou diversas apresentações, incluindo o famoso soco imparável contra o campeão mundial de karatê Vic Moore. Lee disse que ia dar um soco em seu rosto, e tudo o que Moore tinha que fazer era tentar bloqueá-lo. Lee deu alguns passos para trás e perguntou se Moore estava pronto. Moore faz sinal positivo com a cabeça. Lee então deu um soco em linha reta diretamente para o rosto de Moore e parou antes do impacto. Em 8 tentativas, Moore não conseguiu bloquear quaisquer dos socos. Carreira artística. Bruce foi introduzido em filmes em uma idade muito jovem e apareceu em vários curtas ainda em preto e branco quando era criança. Ele teve seu primeiro papel ainda como um bebê. Na época em que tinha 18 anos, ele já tinha aparecido em 20 filmes. Nos Estados Unidos, entre 1959 e 1964, Lee abandonou os pensamentos de uma carreira no cinema, em favor da dedicação total às artes marciais. William Lee Dozier o convidou para uma audição após assistir uma de suas apresentações de artes marciais. Lee impressionou tanto os produtores com sua agilidade que ganhou o papel de Kato ao lado de Van Williams na série de TV O Besouro Verde. O show durou apenas uma temporada, de 1966 a 1967. Além disso, apareceu diversas vezes em participações em várias séries televisivas, incluindo Ironside, de 1967. Aqui Lee em cena da série Ironside. E Here Come the Brides, 1969. Lee em cena da série Here Come the Brides. Em 1969, Lee fez uma breve aparição em seu primeiro filme estadunidense, Marlowe, onde interpretava um capanga contratado para intimidar o detetive particular Philip Marlowe, interpretado por James Garner, esmagando seu escritório com chutes e socos. Em 1971, Lee atuou em 4 episódios da série de televisão Long Street, como o instrutor de artes marciais do personagem principal, Mike, interpretado por James Francisco. De acordo com declarações feitas por Bruce Lee e também por sua esposa Linda, a série de televisão Kung Fu foi uma adaptação feita pela Warner Bros. Da série de TV do gênero faroeste, de autoria de Bruce Lee, intitulada The Warrior. A Warner Bros. Não lhe deu nenhum crédito,
Em vez disso, o papel do monge Shaolin do Velho Oeste foi dado ao então não artista marcial David Carradine, pelo medo do herói chinês não agradar ao público. Não estando satisfeito com seus papéis de apoio nos Estados Unidos, Lee retornou para Hong Kong, sem saber que o Besouro Verde tinha sido exibido e feito muito sucesso em Hong Kong, sendo oficialmente chamado de O Show do Cato. Foi surpreendido ao ser reconhecido na rua como a estrela do show. Então lhe foi oferecido um contrato de cinema pelo lendário diretor Raymond Chow para estrelar 2 filmes produzidos por sua produtora, a Golden Harvest. Lee atuou seu primeiro papel principal em O Dragão Chinês, do ano de 1971, que foi um enorme sucesso de bilheteria em toda a Ásia, e o lançou ao estrelato. Logo em seguida, atuou em A Fúria do Dragão, do ano de 1972, que quebrou os recordes de bilheteria anteriormente estabelecidos pelo Dragão Chinês. Tendo terminado seu primeiro contrato de 2 anos, Lee negociou um novo contrato com a Golden Harvest e depois formou sua própria companhia, a Concord Productions, com Raymond Chow. Para o seu terceiro filme, O Voo do Dragão, em 1972, foi dado a Bruce o controle completo de produção do filme, como escritor, diretor, astro e coreógrafo das cenas de luta. Em 1964, em uma demonstração em Long Beach, Califórnia, Lee tinha encontrado o campeão de karatê Chuck Norris. Em O Voo do Dragão, Lee e Norris apresentam aos espectadores uma luta final em pleno Coliseu de Roma, que é considerada uma das mais memoráveis da história dos filmes de luta. No final de 1972, Lee começou a trabalhar em seu quarto filme, O Jogo da Morte. Começou a filmar algumas cenas, incluindo sua sequência de luta com a estrela do basquete estadunidense Kareem Abdul-Jabbar, de 2,18 metros de altura, um ex-aluno seu. A produção foi interrompida quando a Warner Brothers ofereceu a oportunidade de Lee estrelar em Operação Dragão, o primeiro filme a ser produzido em conjunto pela Golden Harvest e Warner Bros. Este filme seria o foguete de Lee para a fama na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, apenas alguns meses após a conclusão do filme e 6 dias antes do seu lançamento, 26 de julho de 1973, Lee morreu misteriosamente. Posteriormente, Operação Dragão se tornaria uma das maiores bilheterias do ano e Lee, uma lenda das artes marciais. O filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares no mundo inteiro. Provocou uma febre pelas artes marciais, simbolizadas em canções como Kung Fu Fighting e programas de TV como Kung Fu. Robert Close, o diretor de Operação Dragão, e Raymond Chow tentaram terminar O Jogo da Morte, o filme incompleto que Lee também foi escalado para escrever e dirigir. Lee tinha feito mais de 100 minutos de gravação, incluindo outtakes, para o filme, antes da filmagem ser interrompida para lhe permitir trabalhar em Operação Dragão. Bruce Lee, quando criança, fez muitos filmes, mas só fez sucesso a partir da década de 70, com grandes filmes de ação que o tornaram uma lenda nas artes marciais. Os seus filmes de Hong Kong e Hollywood elevaram os filmes tradicionais de artes marciais de Hong Kong para um nível de aclamação e popularidade, criando no Ocidente, na década de 1970, um grande interesse nas artes marciais chinesas. A direção e o tom dos seus filmes mudaram e influenciaram as artes marciais e os filmes de artes marciais, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong e no resto do mundo. Bruce Lee tornou-se assim uma figura ícone por todo o mundo, particularmente entre os chineses, visto que ele retratava o nacionalismo chinês nos seus filmes. Filosofia. Embora Lee seja mais conhecido como um artista marcial, também estudou teatro e filosofia enquanto estava na Universidade de Washington. Estava bem e tinha lido uma extensa quantidade de livros. Seus próprios livros sobre artes marciais e filosofia de combate
são conhecidos pelas suas afirmações filosóficas, tanto dentro como fora dos assuntos sobre artes marciais. Apesar de sua filosofia eclética, muitas vezes espelhando suas crenças e lutas, ele afirmou que suas artes marciais eram apenas uma metáfora para tais ensinamentos. Acreditava também que qualquer conhecimento o levou ao autoconhecimento e disse que seu método escolhido foi a autoexpressão das artes marciais. Suas influências incluem o taoísmo, Jiddu Krishnamurti e o budismo. Quando perguntado por Little John em 1972 qual era a sua religião, lhe respondeu nenhuma. Também em 1972, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: para ser perfeitamente franco, na verdade, não. Morte de Bruce Lee. Em 10 de maio de 1973, Lee desmaiou no estúdio da Golden Harvest, enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Eles foram capazes de reduzir o inchaço com a administração de mannitol. Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro colapso, depois foram repetidos no dia de sua morte. Em 20 de julho de 1973, Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ex-James Bond, George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo sua esposa, Linda Lee, Bruce encontrou o produtor Raymond Chow às 14 horas em casa para discutir a realização do filme O Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 16 horas e depois dirigiram-se juntos para a casa da colega Lee Bet-Ting, uma atriz de Taiwan. Os três passaram o script em casa e em seguida Chow se retirou. Mais tarde, Lee se queixou de uma dor de cabeça e Bet-Ting deu-lhe um analgésico denominado Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Por volta de 19 horas e 30 minutos, ele recolheu-se para dormir. Mais tarde, Raymond Chow volta ao apartamento para jantar com Bruce e Bet-Ting, mas o encontra aparentemente dormindo. Ele tenta acordá-lo e não consegue. Preocupado, liga imediatamente para um médico, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo, antes de enviá-lo de ambulância para o hospital. No momento em que chegou ao hospital, Bruce foi declarado como morto. Não houve lesão externa visível, porém, de acordo com relatórios da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, um aumento de 13%. Lee tinha apenas 32 anos de idade na época. A única substância encontrada durante a autópsia foi o Equagesic. Em 15 de outubro de 2005, Raymond Chow declarou em uma entrevista que ele morreu de anafilaxia ao relaxante muscular Equagesic, que ele descreveu como um ingrediente comum em analgésicos. A controvérsia ocorreu quando o Dr. Don Langford, que foi médico pessoal de Lee em Hong Kong e o havia tratado durante seu primeiro colapso, acreditava que o Equagesic não esteve envolvido de modo algum no primeiro colapso de Bruce. Também foi levantada a hipótese de reação alérgica a haxixe como possível causa da morte. No entanto, o professor R.D. Tier, um cientista forense da Scotland Yard, que supervisionou mais de 1000 autópsias, foi o primeiro superior designado para o caso Lee. Sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo, devido a uma reação aos compostos presentes na prescrição de remédios como o Equagesic. Sua esposa Linda Lee voltou para sua cidade natal, Seattle. Bruce Lee está sepultado no lote 276 do cemitério Lakeview. Seu caixão foi carregado no funeral em 31 de julho de 1973 por Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris, George Lazenby, Dan Inosanto, Peter Chin e seu irmão Robert Lee. A morte de Lee
ainda é um tema de controvérsia. Devido a seu status de mito, começaram a circular teorias de que ele havia sido envenenado pelas tríades, ou seja, a máfia chinesa, enquanto outros acreditavam que um cabal secreto de mestres de artes marciais matou Bruce, por ter revelado muitos segredos aos não orientais. Bruce dizia que através das artes marciais, a cultura oriental teria a chance de ser respeitada e reconhecida. Houve ainda rumores de uma maldição hereditária sobre a família Lee, que afetou mais um membro em 1993, quando seu filho Brandon Lee foi morto em um acidente estranho durante as filmagens do filme O Corvo. A explicação oficial é que Bruce Lee teve uma reação adversa aos remédios que havia tomado para sua dor de cabeça, o que causou um edema cerebral, matando-o no ato. Bruce Lee faleceu no dia 20 de julho de 1973, aos 32 anos de idade, em Kowloon, Hong Kong, China. Bruce tinha 1,71 m de altura. Bruce foi casado com Linda Emery de 1964 até a sua morte em 1973. Teve 2 filhos, Brandon Lee e Shannon Lee, e foi ativo de 1950 a 1973. Nesta imagem, o túmulo de Bruce Lee está situado no cemitério Lakeview, na cidade de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. Seu filho, Brandon Lee, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1965, em Oakland, Califórnia, Estados Unidos. Brandon tinha 1,83 m de altura. Brandon faleceu no dia 31 de março de 1993, aos 28 anos de idade, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Ele foi ativo de 1985 a 1993. Brandon está sepultado ao lado do pai, no cemitério Lakeview, em Seattle. A vida é um processo fluente e em alguns lugares do caminho, coisas desagradáveis ocorrerão. Podem deixar cicatrizes, mas a vida continua a fluir. É como a água fluente, que ao estagnar-se, torna-se podre. Não pare, continue bravamente, porque cada experiência nos ensina uma lição. Ser humilde com os superiores é um dever, com os iguais é uma cortesia, com os inferiores é nobreza, e com todos, segurança. Os verdadeiros amigos são como diamantes, raros e preciosos. Você pode conseguir muito na vida, se estiver preparado para desistir de um monte de coisas. A humildade constitui a base da honra, assim como o nível do chão constitui a base de uma elevação. Sem respeito, o amor não pode ir longe. Não ofenderei ninguém intencionalmente, nem me deixarei ofender com facilidade. Saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o bastante, é preciso fazer. Siga em frente com coragem, porque a vida é algo que às vezes é agradável e às vezes não é. Não importa quão grande ou pequeno um homem pareça ser, ele não é nada sem a sua integridade. Quem quiser vencer deve aprender a lutar, perseverar e sofrer. O pecado não é o fracasso, mas sim pensar pequeno. Nas grandes tentativas, até o fracasso é glorioso. O que você pensa habitualmente determina em grande parte o que você se tornará afinal. A concentração é a raiz de todas as grandes habilidades do homem. O homem está em seu pior momento quando não compreende a si mesmo. A inimiga do desenvolvimento é a fobia da dor, a falta de vontade de passar por um pouco de sofrimento. O guerreiro vencedor é o homem comum, com foco de laser. Verdade não tem caminho, a verdade é viva e é, portanto, muda. O autodidatismo faz grandes homens. Como a água, um combate não pode ter forma definida. Todo mundo é capaz de obter felicidade. A questão é continuar em frente ou agir para obtê-la. Empenhar-se ativamente para alcançar determinado objetivo dá à vida significado e substância. Quem disse que precisamos ganhar a liberdade? Nós não nos tornamos livres, nós simplesmente somos.
Se cada homem ajudasse seu vizinho, nenhum homem ficaria sem ajuda. É muito difícil transmitir simplicidade. A finalidade do homem é a ação, não o pensamento, embora este seja nobre. Ser verdadeiro é aceitar a responsabilidade pelas próprias ações. Um bom artista marcial não se torna tenso, mas preparado. Temos mais fé no que imitamos do que no que criamos. Seja um sonhador prático, apoiado na ação. Se você quer cumprir o seu dever apropriadamente, deve fazer um pouquinho mais do que isso. Frases e pensamentos de Bruce Lee. Bruce Lee, o nosso saudoso, único e eterno dragão chinês. A sua memória estará sempre viva em nossos corações, eternamente. Fico feliz em tê-los aqui em nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.